A única coisa que ela queria na vida era ser feliz. E no momento que ela conseguiu finalmente realizar esse desejo, a família dela agiu contra ela em nome da honra. Hoje eu vou contar para vocês o caso Banaz Mahmoud. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yildiz e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou contar para vocês um caso bem complicado que, eu não vou mentir para vocês, mas mexeu muito comigo mesmo. Eu já peço para vocês agora no início do vídeo deixar o like para mim, por favor. Foi uma pesquisa assim imensa que eu fiz e com todo carinho, com toda a honra que eu tô aqui para trazer a história da Banaz Mahmoud. A Banaz nasceu em 16 de dezembro de 1985 em Kaladiza, que fica no Iraque. A família dela é curda e eles fazem parte de uma comunidade extremamente conservadora. A Banaz tinha um irmão e 4 irmãs, e quando elas eram ainda pequenas, elas tinham mais ou menos entre 7 e 10 anos de idade, as 3 irmãs mais velhas passaram por um tipo de procedimento que é muito comum em algumas famílias ainda daquela região. A irmã dela mais velha, a Bekal, ela conta como que foi tudo isso. Ela lembra que eles estavam na casa da avó dela e ela viu o pai dela passando com um pote assim de álcool e algodão e tal e indo pro quarto da avó dela. Então, cada uma das meninas eram levadas uma a uma para esse quarto e lá, então, elas passaram pelo procedimento que é conhecido como circuncisão feminina. Eles cortam ali as partes do órgão da mulher para que ela não sinta nenhum desejo e assim, então, quando essa mulher cresce, ela evita que ela, então, desonre a família. Esse procedimento é feito em casa mesmo, como aconteceu aqui com o caso da Banaz e das irmãs dela, e eles usam somente uma lâmina, tá? Não tem nenhum sedativo nesse procedimento. É muito difícil estar contando essa história aqui para vocês, porque ela é assim terrível do início ao fim. Essa parte aqui me choca muito, que esse tipo de procedimento ainda exista aí ao redor do mundo, mas na verdade essa é a realidade sim de muitas mulheres por aí. Entre as irmãs que passaram por esse procedimento estavam, então, a Banaz, né, que é a nossa personagem principal aqui da história, a Bekal, que é essa que vocês estão vendo a foto aqui, e eu já vou alertar vocês que ela está ali de burca, mas ela não usa a burca por causa da religião, ela usa isso para se esconder, porque até hoje ela teme pela própria vida. Outra das irmãs que também passou por esse procedimento foi a Paiman, que é muito conhecida como Paizê, que é essa da foto aqui. Ela também tem grande importância aqui nesse vídeo que eu vou trazer para vocês hoje. Então sempre lembrem desses nomes. Nós temos a Banaz, a nossa personagem principal, Bekal, que era a irmã mais velha da Banaz, e a Paizê, que é mais nova que a Banaz. Então, em 1995, a família inteira se muda para o Reino Unido. Essa época aqui, a Banaz estava com 10 anos de idade. Então, vocês imaginem que essas meninas mudando, então, para o Reino Unido, para uma cultura totalmente diferente da que elas estavam vivendo lá, elas, então, começaram a vivenciar essa liberdade, né, da mulher que existe no Reino Unido. Só que isso vai ser um grande problema na família dela. Lembrando, né, uma família extremamente conservadora, principalmente para o pai dela. O pai, então, se chama Mahmoud Mahmoud e a família Mahmoud, quase que inteira, na verdade, já estava morando lá em Londres. E nessas famílias conservadoras, eles sempre têm um líder, um homem que vai, então, dar as ordens para toda a família. Esse líder, geralmente, é o irmão mais velho que assume esse papel quando o pai deles, então, já, né, faleceu. No caso da família do Mahmoud, então, ele era o irmão mais velho, mas esse papel de líder vai ser assumido, então, pelo irmão mais novo, que se chama Ari Agha Mahmoud. Por que que ele assumiu esse papel? Porque ele era a pessoa mais rica da família. E guarda bem esse nome aqui desse tio da Banaz, então, porque ele vai, sim, também ter um papel muito importante aqui nessa história. Todas as filhas mulheres do Mahmoud eram proibidas de deixar as unhas crescer, de usar perfumes e até mesmo de arrumar a sobrancelha, para vocês verem o quão absurdo eram as regras aqui dentro dessa casa. Bom, mas mesmo assim as meninas estavam morando em Londres, né? Então tinham várias ali mulheres que tinham toda a liberdade e elas também começaram ali a se revoltar dentro da família.
A primeira a se revoltar, na verdade, foi a Beichau. Ela então começa a fugir de casa várias vezes quando ela era menor, ainda de 16 anos, e muitas dessas vezes as assistentes sociais que pegam ela, levam ela para abrigo, depois volta para casa e fica nessa confusão toda, até um dia que ela já estava fora de casa, parece que ela estava morando com alguns amigos, mas ela ligava muito pro irmão dela, porque ela gostava muito da família dela, né? E principalmente do irmão também. E ela conta que um dia o irmão insistiu muito em encontrar ela em algum lugar. Eles marcaram um encontro num lugar totalmente deserto e ela foi mesmo assim, né? Ela confiava no irmão. Ela conta que o irmão deu uma mala para ela carregar e falou: vai aí na frente, carrega essa mala aqui e vamos por esse caminho. Então, sem falar nada, absolutamente nada, esse irmão pega um sino, tipo esse que eu tenho aqui no meu cenário, mas muito maior que esse, tá? Só que ele tava sem essa parte de dentro aqui do sino, então ele não fazia barulho, esse que ele pegou na mão. E ele simplesmente bate com esse sino na cabeça da irmã. Ela conta que depois disso ainda ele coloca o braço aqui ao redor dela e começa a puxar ela para cima. Só que nisso ela começa a bater nele várias vezes no braço dele, até que ele não conseguiu aguentar e ele largou ela. Não contente ainda, esse irmão pega ela pelo pé e começa a arrastar ela. E ela então começa a chutar muito no joelho dele, e ele também, nessa de chutar o joelho, ele desiste e ele cai no chão e começa a chorar desesperadamente. Porque nesse momento a irmã já tinha entendido o que estava acontecendo, que ele estava assim, tentando ali cometer o ato em nome da honra e tirar a vida da irmã. E ela conta que ela gritou muitas vezes para ele, falou: olha, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está tentando tirar a minha vida. Então ele chorou muito, e ele então vira para ela e fala: é porque eu sou um homem agora da casa, né? Eu sou um homem maior agora, então eu tenho que colocar um fim nessa vergonha aqui que você está causando, porque ela saiu de casa várias vezes, então isso seria muito vergonhoso para a família deles. E ela conta ainda que no final das contas ele falou para ela a verdade, ele falou: olha, foi o pai que me deu dinheiro para tirar a sua vida. Ela foge, ela não registra um BO contra o irmão e ela então, desse momento em diante, ela nunca mais vai voltar para casa e vai ficar escondida e usando a burca para se esconder para sempre da própria família. A Paisê, lembra, a irmã mais nova da Banaz, conta também depois em uma palestra que ela faz, que depois desse episódio aí com a irmã, toda a comunidade que vivia lá em Londres, essa comunidade que era extremamente conservadora, começaram então a ameaçar de destruir a casa deles, e muitas pessoas não vendiam mais as coisas para eles no mercado, e então complicou muito mais ali a vida da família. Bom, nesse momento então, o pai, para tentar ali restaurar a honra da família, ele então arranja os casamentos das filhas. Ele casa primeiro a Banaz. A Banaz se casa então com um homem que ela nunca tinha visto na vida. Esse homem era 10 anos mais velho que ela e a Banaz tinha 17 anos de idade quando ela se casou. O casamento dela foi tão estranho que foi praticamente assim, o cara, ele veio lá de Caladiza, da cidade onde eles moravam, saiu no voo, chegou em Londres e os dois se casaram. O nome desse homem era Ali e isso aconteceu em 2003. Desse momento, então, que eles se casam, a Banaz, então, se muda com um novo marido. Ela vai morar em Birmingham, que fica bem distante da onde a família dela morava. Então, desse momento em diante, a vida da Banaz piora cada vez mais, porque esse homem não tratava ela bem. Ela conta que quando ele queria, então, ter relação, né, com ela, era do jeito dele e na hora que ele quisesse. Ela fala ainda que ela era como se fosse um sapato para ele, que ele colocava e tirava da hora que ele quisesse. E ele realmente machucou ela várias vezes e ele falava para ela: se alguém perguntar sobre esses roxos aí que você está, então você fala que você caiu no banheiro ou qualquer coisa assim. Bom, a Banaz, então, desesperada, é claro que ela foge da casa desse marido várias vezes e ela volta, então, para a casa dos pais. Todas as vezes que ela voltava para a casa dos pais, eles mandavam ela de volta. E teve uma vez muito importante também que aconteceu, foi que a Banaz retornou para casa e ela contou para eles, né, tudo o que ele fazia. Quando ele queria, então,
fazer, né, dormir com ela, ele dormia com ela. E nesse ponto que eles descobriram isso, o pai e a mãe chamou também o tal do Ali. Falou, você está fazendo isso com a nossa filha? Por que você está fazendo isso? E o Ali conta na frente da Banaz que ele fazia isso porque ela estava negando ele. Então, como ela era a mulher dele, ela devia aceitar e por isso que ele fazia isso. Ela não estava sendo uma boa esposa. E depois dessa conversa aí, os pais mandaram ela novamente para casa e falaram, olha filha, volta para lá, você tem que ser uma esposa melhor. Depois de um tempo, então, os pais também fazem outro casamento arranjado, dessa vez para Paisê. Esse marido da Paisê também, ele era 15 anos mais velho que ela. E foi a mesma história, ela nunca tinha visto o homem. Bom, assim que a Paisê, então, se casa aí com esse cara, então as duas famílias se juntam. A Banaz com o marido Ali vão morar em Londres, na mesma casa. Então está a Paisê, o marido, a Banaz e o marido Ali. Nessa época, então, que as duas estão morando juntas, elas ficam muito mais ligadas, né? Então, elas conseguem ali dividir todo o sofrimento que as duas estavam vivendo. As duas estavam num casamento que elas não queriam estar, com um homem muito mais velho e um homem que estava machucando elas. Bom, depois de um tempo, então, a Banaz resolve realmente se divorciar desse cara. E ela realmente sai de casa praticamente com a roupa do corpo, só pega escova de dente, escova de cabelo e vai embora e pede o divórcio. E a Banaz vai morar novamente na casa dos pais dela. Por que ela faz isso? Todo momento ela volta para a casa dos pais, foi também explicado depois pelas próprias irmãs. A Banaz acreditava que dentro da casa dela, tudo bem, ela sabia que o pai dela poderia fazer algo contra ela, mas ela acreditava que a mãe iria proteger ela. Então ela sempre voltava para casa por causa da mãe, mas a mãe não vai proteger essa filha. Então depois disso as coisas começaram a piorar ali na família do Mahmoud, que é o pai da Banaz. Ele tinha então uma filha que tinha fugido de casa e a outra filha que tinha se divorciado, que é algo na cultura deles então não aceitável. Então essa família começou a ficar desonrada nos olhos deles. Eu vou explicar mais sobre essa questão da honra no final do vídeo para não cortar a história aqui no meio para vocês, tá bom? Mas então começaram a acontecer muitas coisas esquisitas na vida da Banaz, porque ela saía de casa e ela via que ela estava sendo perseguida por pessoas da comunidade que vivia ali em Londres. Então, no dia 10 de outubro de 2005, a Banaz vai pela primeira vez na delegacia. Na delegacia, então, ela conta tudo o que ela passou com o ex-marido e ela conta também que naquele mesmo dia que ela esteve na delegacia, quando ela saiu de casa, ela fala que ela escutou um homem que estava passando com um carro ali, ele chamando ela na língua dela. Então, ela sabia que era uma pessoa da comunidade. E ela olhou e ele falou, entra aqui que eu preciso te dar uma carona. E ela disse que ela fala não, abaixa a cabeça e continua andando, e ela foi até a delegacia. Ela contou tudo isso e ela fala para a policial, tá, agora que eu dei esse depoimento todo aqui para você, o que vocês podem fazer por mim? E depois disso, eles demoraram 3 meses para então arquivar ali, né, para fazer toda a documentação daquele depoimento que ela deu. Só 3 meses para fazer a papelada, mas fora isso, eles não fizeram nada. Nenhum policial foi atrás, nada foi feito simplesmente para ajudar essa mulher. Agora, depois disso, então, a vida da Banaz finalmente encontra ali um cantinho de felicidade, vamos dizer assim, né? Ela conhece Ramat. Ramat é um homem iraniano, ele faz parte sim da comunidade, mas é bom até a gente alertar e entender a história aqui do Ramat, porque nem todos da comunidade tem esse pensamento aí retrógrado, não. E o Ramat era realmente assim diferente. Eles se apaixonam realmente um pelo outro e começam ali a namorar. Só que, como o Ramat era então mais moderno, a família dela não aprova esse namoro aí não. E queriam que os dois terminassem. Os dois não terminam, mas eles continuam secretamente se vendo várias vezes. Até o dia que eles estão, então, lado de fora de uma estação de metrô que tem lá em Londres, e eles são vistos ali por pessoas da comunidade, dessa parte aí conservadora da comunidade, e eles estavam se beijando ali fora. Bom, fofoca vai, fofoca vem,
Essa informação então chegou nos ouvidos do pai da Banaz e também do tio da Banaz. Lembra do tio? Que era a pessoa então que comandava toda a família ali. No dia 2 de dezembro de 2005, então é feita uma reunião em família. Os homens da família se reuniram para então discutir qual seria o futuro da Banaz e do namorado dela, Ramat. Nessa reunião estava, é claro, o pai da Banaz e o tio dela também. E eles decidiram então que os dois deveriam perder a vida. Bom, essa reunião então aconteceu no dia 2 e nos dias seguintes, a Banaz, que está em casa, ela escuta, escondida assim, uma conversa no telefone da mãe dela com o tio dela. E pela conversa ela consegue entender que realmente ela e o namorado iriam sim perder a vida. Ela então fica desesperada e escreve uma carta para a polícia. Essa carta ela escreveu no dia 5 de dezembro de 2005 e nessa carta ali então ela relata tudo o que vai acontecer com ela e com o namorado e todas as características das pessoas que vão ser contratadas ali para fazer esse serviço. Ela até coloca assim os suspeitos número 1, 2, 3, 4, 5. Essa carta ela chega assim na delegacia, chega lá no dia 12 de dezembro de 2005, mas eles simplesmente pegam essa carta e engavetam ela, e isso tudo é arquivado. Então, no dia 31 de dezembro de 2005, na noite do Ano Novo, o pai dela engana ela e fala: você tem que ir para casa da tua avó e tal, nós vamos fazer alguma coisa lá. Então, chegando na casa da avó, ele dá uma mala para ela carregar, e ela carrega essa mala, para dentro da casa. Só que não tinha ninguém na casa e ela disse que as cortinas estavam todas fechadas, estava muito escuro. O pai dela senta ela no sofá da sala e dá um conhaque para ela beber. Ela não era acostumada a beber, então ele fala para ela: bebe devagar aí, minha filha, e fica aí assistindo TV e não olha para trás, não olha o que eu estou fazendo. Mas ela fala que mesmo o pai ter falado que não era para olhar para trás, ela olha mesmo assim para ver o que estava acontecendo. E ela percebe que o pai está de tênis e está de luvas. Olha o desespero dessa mulher, gente. Nesse momento, então, que ela viu isso, ela disse que ela sabia que ali seria, sim, o fim dela. O ato em nome da honra ia ser cometido ali naquele momento. Ela, então, fica desesperada, mas o pai, por alguma razão, ele vai para um outro cômodo. Nessa hora, então, que o pai dá uma escapada ali, ela vê que a porta dos fundos da casa está com a chave, então ela sai correndo desesperada, abre a porta dos fundos da casa, tem uma cerca, ela pula essa cerca, ela vai na janela da casa do vizinho e simplesmente enfia o braço dentro da janela, quebra ali o vidro, e ela fez isso no momento de desespero para tentar chamar a atenção para alguém ajudar ela, mas ela só quebra e sai correndo pela rua, descalça, com o braço extremamente machucado e nos efeitos ali do álcool, correndo, e ela chega e vê um café. Na frente desse café, então, ela desmaia. As pessoas que estão no café, claro que vão ali acolher ela, chamam a ambulância, chamam a polícia também, e eles contam as testemunhas que são as que viram no café e os próprios funcionários do hospital que eles nunca tinham visto uma mulher tão apavorada na vida deles. Olha o pavor que essa menina estava. E no hospital, eles chamam o namorado dela ali para ficar com ela. Então, ali na cama, o namorado tira o celular dele e filma e pede para ela dar o depoimento. Fala: Banaz, conta tudo o que aconteceu hoje com você. E isso tudo é entregue para a polícia depois, tá? A policial que atendeu essa ocorrência, que era uma policial feminina, aliás, ela achou que a Banaz tinha bebido demais e inventou toda essa história ali, porque tinha bebido demais, não queria contar para a família que tinha bebido. Ela achou, na verdade, que a Banaz estava mentindo, tá? Que essa história toda era toda mentira. E, pior ainda, ela levou os policiais na casa da Banaz nos dias seguintes para colher, então, um depoimento extra dela. Só que ela fez isso na frente do pai dela e da mãe dela também. Vocês estão imaginando o terror dessa menina aqui? Porque o próprio agressor era o pai dela e a policial fez ela dar o depoimento na frente da pessoa que tinha feito aquilo com ela?
Óbvio que ela não falou quase nada naquele depoimento, né? E, aliás, essa ação aqui da polícia, ela também foi vista como um ato que fez com que o perigo dela aumentasse muito mais naquela casa e na comunidade. E para piorar ainda a história, essa mesma policial, ela queria então abrir ali um inquérito policial para então responsabilizar a Banaz por ter danificado a propriedade do vizinho. Bom, nesse ponto aqui, então, a Banaz volta a morar ali com o pai e com a mãe, e no dia 7 de janeiro de 2006, ela fala para a família, então, que ela tinha terminado com o Ramat, que eles não estavam mais juntos, mas, na verdade, eles continuavam, sim, mandando SMS um para o outro. Depois passou um tempo ainda, no dia 22 de janeiro de 2006, então, a família, tio, todo mundo estava ainda nesse plano aí de acabar então com a vida dos dois. E nesse dia então eles tentam pegar a Banaz e pegar o Ramat, mas algo aconteceu ali que eles não conseguiram segurar os dois. Acaba que depois disso os dois vão na delegacia dar um depoimento então de que tudo isso tem acontecido naquele dia. O policial que atendeu a ocorrência falou: tem que voltar aqui no dia 24 de janeiro, que seria 2 dias depois, então, para ter ali algumas assinaturas extras ou algum depoimento extra. Bom, o Ramat ele realmente retornou à delegacia, mas a Banaz nunca mais retornou, porque daquele dia ali, então, ela não estaria mais viva. E no dia seguinte, então, no dia 25 de janeiro de 2006, o namorado vai na delegacia novamente e fala: olha, não estou conseguindo contato com a Banaz. Alguma coisa aconteceu, comecem a investigar porque eu acho que algo de ruim aconteceu com o amor da minha vida. E nesse momento, então, entra outra equipe da polícia. E dessa vez, sim, eles vão realmente investigar esse caso muito bem. Quem assume esse caso é a detetive Caroline Gold. Essa mulher aqui, gente, nossa, ela vai fazer justiça, custe o que custar pela Banaz. Bom, logo que ela pega o caso, então, ela forma uma equipe ali de policiais para investigar. Todos os policiais, aliás, estão de parabéns nessa investigação e eles vão até ganhar uma medalha depois no final, tá? Para vocês verem quão bom foi feito o trabalho desse outro departamento da polícia lá de Londres. Então, a primeira coisa que eles começam a investigar, é claro, é o sinal de telefone da Banaz. Bom, o último sinal do telefone dela foi na noite do dia 23 de janeiro. E também eles notaram que a partir dali a conta bancária dela nunca mais foi movimentada. Eles vão então colher o depoimento da família dela, o pai e a mãe, e eles falam: não, a Banaz fugiu de casa, daqui a pouco ela volta, tá tudo bem, não sei o quê. A polícia também investiga a casa do pai, não encontram nada, investigam a casa do tio, lembra? Também não encontram nada. Só que então eles encontram a carta que a Banaz enviou. Então, essa carta eles viram que o problema era ainda muito maior e que a Banaz podia ter sido sim uma vítima de um ato em nome da honra. Essa carta ajudou muito os policiais na investigação porque tinham simplesmente todos os detalhes ali das pessoas que poderiam ser os suspeitos. E também, ao mesmo tempo que eles encontraram essa carta, eles ficaram sabendo da irmã, que tinha então fugido de casa há alguns anos, e eles conseguiram encontrar a Becal. Logo que a Becal então atende os policiais na casa dela, os policiais falam: a tua família falou que ela fugiu. A Becal falou: não, se a Banaz desapareceu, foram eles mesmo que fizeram. Foi a minha família que fez alguma coisa com a minha irmã. E ela ajuda muito a polícia nessa investigação. Ajuda tanto que algumas pessoas dessa comunidade lá de Londres também ficaram sabendo ali do envolvimento da Becal e conseguiram encontrar o endereço ou o telefone dela e entraram em contato com ela pelo telefone e falaram: olha, você está falando demais, você vai ser a próxima. Nesse momento, então, essa equipe ali de policiais que estava investigando o caso já colocou a irmã no programa de proteção e eles começam a mudar ela várias vezes de uma casa para outra. Assim que eles descobrem que alguém pode ter descoberto o endereço dela, mudam para outro lugar. Vocês estão vendo o desespero que são dessas mulheres, né, que vivem ainda nessa situação aí ao redor do mundo. Bom, com todas essas informações ali, eles sabiam que, de repente, o pai e o tio tinham mandado fazer, mas que não tinham sido os dois que colocaram a mão realmente ali para cometer, né, o ato. Então, esses outros suspeitos são 3 primos da Banaz. E também eles são primos entre si. Mohamed Hama, Mohamed Ali e Omar
Hussein. O Mohammed Ali e o Omar Hussein, logo depois que aconteceu tudo, eles voaram de volta para o Iraque, tá? Fugiram então para casa deles lá. O Mohammed Rama não, ele tinha ficado ali em Londres. E a polícia conseguiu então, com policiais ali disfarçados, colocar gravadores e conseguiram gravar uma conversa de bar que o Mohammed Rama teve com outras pessoas lá. Nessa conversa, ele conta tudo em detalhes o que aconteceu e se vangloria ainda, sabe? Não só ele, mas outras pessoas que estavam ali escutando a conversa, que não tinham nada a ver, mas estavam todos rindo e batendo assim nas costas um do outro, tipo, é isso aí, você é o homem, aquela coisa assim. Bom, agora eu vou contar para vocês em detalhes tudo o que aconteceu com a pobre Banaz. No dia 24 de janeiro de 2006, a Banaz está em casa com a irmã mais nova dela e o pai e a mãe. Esses três homens, os três primos, se encontram na casa do Mohammed Rama e juntos eles vão então para a casa da Banaz. Assim que eles chegam na casa da Banaz, o pai e a mãe saem de casa e deixam então o terreno, livre para eles fazerem o que eles tinham que fazer. A mãe estava junto. Ela achava que a mãe ia proteger ela. A mãe saiu de casa. Bom, eles entram na casa então e a Banaz está dormindo na sala onde ela sempre dormia porque ela não tinha quarto naquela casa. A irmã dela, mais nova, estava no andar de cima. Logo que eles entram então, eles já começam a bater nela e também, além disso, eles satisfazem o desejo de homem deles com ela, com a Banaz. Isso tudo eles fazem por mais de meia hora. O Mohammed Rama, quando ele conta a história, ele fala, nossa, a gente batia nela, mas a alma dela não saía do corpo de jeito nenhum. É assim que ele conta a história. Então eles pegam um cordão de sapato ou uma corda, as fontes aqui, cada uma diz alguma coisa, tá? Mas algo que eles colocaram aqui nela. Um deles segura então com muita força e coloca o pé na cabeça dela para segurar assim para baixo, mas mesmo assim ele conta que ela não saía do corpo, a alma dela não saía do corpo. Então eles amarram outra coisa aqui e daí amarram mais forte e então depois disso demorou aproximadamente 4 a 5 minutos para então a alma dela sair. Foi assim que o Mohammed Rama conta, rindo depois nesse bar. Bom, até aqui então a polícia sabia o que tinha acontecido com a Banaz, mas lembra que eles foram na casa do pai dela e não encontraram nada lá, então eles não tinham, a Banaz. Eles precisavam disso para então conseguir condenar todos eles, Então começa uma caçada muito grande para conseguir encontrar aonde que eles colocaram ali os restos dela. Bom, antes de eles irem então lá de volta para o país deles, eles tinham monitorado os sinais do telefone deles e eles viram que esses sinais iam de Londres para essa outra cidade que a Banaz morava antes com o marido dela, lembra? Então eles iam de lá para cá várias vezes naquele período e também, além disso, um dos carros deles tinha GPS no carro, então eles conseguiram monitorar aonde que eles estavam estacionando esse carro. Então a polícia mandou um helicóptero para essa área para conseguir então visualizar o que tinha ali nos quintais dessas casas, se tinha alguma coisa suspeita e tal, mas não conseguiram descobrir nada. Depois de um tempo, eles receberam então uma denúncia anônima de alguém da comunidade, lembrando, nem todo mundo dessa comunidade tem essa cabeça aí antiga, não. Tinham muitas pessoas que não aprovavam esse tipo de ato acontecer ali no meio da comunidade, tá? Então, uma dessas pessoas, de bom coração, deu essa denúncia anônima para a polícia falando que a Banaz estaria embaixo de um freezer. E um dos policiais, quando ficou sabendo essa informação, ele lembrou do vídeo que eles assistiram, das casas ali, ele falou, não, peraí, eu acho que eu lembro de ter um freezer no quintal de alguma daquelas casas que a gente sobrevoou ali. Então eles pegaram novamente essa filmagem, e olharam e viram, não, realmente tem um freezer aqui nesse quintal, nessa casa. E a polícia então entrou nessa casa junto com a perícia que já era mais treinada, para esse tipo de investigação. O perito, logo que ele vê o freezer, ele fala, a terra embaixo do freezer tá mexida aqui.
não pode ser que tenha alguma coisa nesse local. Então eles começaram a cavar embaixo desse freezer e realmente aproximadamente 1,85 metros de profundidade eles encontraram uma mala e dentro dessa mala estava em posição fetal a Banaz Mahmoud. E lembrando que a Banaz tinha somente 20 anos de idade. Bom, isso aconteceu no dia 28 de abril de 2006, então foi aproximadamente 3 meses depois deles terem então tirado a vida da Banaz. E o local ali, quando eles cavaram para colocar essa mala ali, eles acabaram danificando alguns canos de água que estavam no local, então tinha muita água e lama e acabou que o estado que ela estava muito avançado, de uma forma que a perícia, quando foi periciar, então eles não conseguiram concluir ali como exatamente que ela perdeu a vida. Bom, nesse momento a investigação já estava bem avançada, é claro, e a polícia já tinha 3 pessoas com eles na delegacia, tá? Essas pessoas eram o pai da Banaz, o tio da Banaz e o Mohamed Rama. Os outros 2 tinham voltado para o país deles. Então já iniciou um julgamento ali para esses 3. Nesse julgamento também testemunharam o namorado da Banaz e também a irmã Bekal. A irmã mais nova, a Paizê, ela não testemunhou nesse julgamento, mesmo porque ela ainda estava presa naquele casamento arranjado. Então ela estava ali numa situação muito vulnerável e ela não deu o seu depoimento, tá? Mas esses 2, eles foram sim muito, mas muito corajosos. E os 2 estavam no programa de proteção. O namorado dela também estava nesse programa de proteção, porque quando tudo aconteceu, a própria comunidade ali também estava contra ele, né? Ele não podia estar namorando com aquela menina e ele não podia estar fazendo tudo aquilo e ainda mais não podia estar testemunhando contra a comunidade. Então, esses 2 foram muito corajosos e a polícia também falou que sem o namorado da Banaz, ninguém ia saber que ela estava desaparecida. Então ele fez muita diferença nesse caso aqui e assiste o caso até o final, porque eu tenho mais uma coisa chocante para contar sobre o namorado dela depois, tá? Então esse julgamento demora ali alguns meses e a sentença sai para os 3. O pai dela foi declarado culpado por ter mandado então tirar a vida da filha e ele foi condenado então à prisão perpétua, mas ele tem ali um mínimo de 20 anos que ele deve ficar na cadeia. O tio também foi considerado culpado por também ter mandado tirar a vida da sobrinha. Ele também pegou a prisão perpétua e ele terá de ficar um mínimo de 23 anos na cadeia. O pai e o tio, eles se declararam inocentes, tá? Todos os julgamentos falaram, não, a gente não tem nada a ver com isso. Mas o Mohamed Rama, ele se declarou culpado e ele também deu detalhes lá, confessou, né, todos os detalhes para a polícia depois. Então, o Mohamed Rama também foi considerado culpado por, então, ter tirado a vida da Banaz e ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 17 anos. Bom, depois disso aqui, o trabalho da polícia não acabou. Na verdade, ele continuou ali mesmo no momento que estavam esperando o julgamento. Então, estava sendo feita a caçada dos outros 2 que tinham voltado lá para o país deles. Tinha um problema muito grande para a polícia lá do Reino Unido, que até então nenhum cidadão do Iraque tinha sido extraditado para o Reino Unido. Então, isso ali seria, de repente, um empecilho para eles, mas mesmo assim eles conseguiram ali uma colaboração com a polícia de lá. Os 2 estavam escondidos, mas ao mesmo tempo eles tinham informações de que os 2 estavam se vangloriando também de ter tirado a vida da prima deles, mas o destino, é claro, sempre bate na porta, né, de quem é mau. Eu sempre digo isso aqui no canal, e o destino bate na porta primeiro do Mohamed Ali. Em outubro de 2007, o Mohamed Ali, ele tira a vida de um adolescente lá e ele é preso. Então, logo depois, a detetive Caroline consegue sim uma autorização lá e traz o Mohamed Ali para o Reino Unido em junho de 2009. Bom, o Omar Hussein era um pouco mais difícil de pegar a ele, porque ele era de uma família muito rica de lá e a família dele escondeu muito bem ele por muito tempo, só que em dezembro de 2009 ele briga com um dos irmãos dele e esse irmão dá um tiro na perna dele e ele vai para o hospital. Bom, assim que ele faz lá a fichinha dele no hospital, a polícia vai lá e
prende ele. E ele, então, é levado de volta para o Reino Unido em março de 2010. Bom, o julgamento deles também é feito, né? E o namorado e a Becal também dão depoimento nesse outro julgamento, nesse segundo julgamento, tá? Olha o risco que eles estavam correndo também. Os dois, então, foram considerados culpados por terem tirado, é claro, a vida da Banaz. O Mohamed Ali pegou a prisão perpétua com um mínimo de 22 anos e o Omar Hussein também pegou a prisão perpétua com um mínimo de 21 anos. Nesse julgamento também tinha outro membro da família ou da comunidade ali que então ajudou a enterrar ali a mala. Esse cara se chama Dana Amin, ele também foi considerado culpado por ajudar a se desfazer das provas e ele foi condenado a 8 anos de cadeia. Em 2008 também iniciaram um inquérito policial para então condenar 2 policiais que não tinham ajudado a Banaz quando ela pediu ajuda lá, e depois de um tempo mais 6 funcionários ali da polícia também foram incluídos nessa investigação, mas tudo isso foi arquivado por falta de provas, tá? Ninguém recebeu nenhuma punição por não ter ajudado a Banaz. A detetive Caroline recebeu uma medalha de honra, então, por ter feito uma investigação assim esplêndida. Ela realmente fez justiça pela Banaz, não só a Caroline, é claro, mas toda a equipe dela, que estava ali sempre junto. E outra coisa muito estranha que a própria Caroline conta é que na época de toda a investigação, ela ia na casa dos pais dela e ela notou que não tinha nenhuma foto da Banaz e nem da Becal, que tinha fugido de casa, lembra? Nada na casa deles. É como se eles queriam, então, simplesmente deletar toda a memória, sabe? Fazer de conta que a Banaz e que a Becal nunca existiram na vida deles. E vale lembrar também que essa família aqui, ela nunca perguntou como que estava indo as investigações, não entrava em contato com a polícia, e a Caroline também conta que até as vezes que eles estavam com a viatura parada ali na frente, nenhum dos membros da família saía da casa para perguntar como que estava ali o andamento do caso. E nesse tempo que começaram a investigar o caso, esse caso também foi na TV, foi em vários lugares, foi noticiado. Lembra que a Paisé estava num casamento arranjado também com um homem mais velho? A Paisé conta que naquela época, então, o próprio marido dela também começou a ficar com medo de toda a investigação ali, e nos próximos meses, então, ela viu uma chance para ela também conseguir se livrar daquela vida. E ela conseguiu, então, pedir o divórcio. O túmulo da Banaz também foi deixado lá, a Deus dará, sabe? A família nunca pagou ninguém para arrumar as coisinhas dela lá no túmulo, nem nunca mandou fazer nenhuma plaquinha ali de identificação. Então a Paisé, junto com uma organização curda lá de Londres, que defende o direito das mulheres, eles fizeram um funeral ali, um memorial, né, em homenagem a Banaz. Essa homenagem foi feita no dia 26 de junho de 2007, então nesse dia eles colocaram lá, mandaram fazer a plaquinha, tudo para ela, arrumaram todas as coisinhas dela lá, e as pessoas que ajudaram ali a pagar essa plaquinha e esse memorial foram as próprias pessoas da organização, a irmã dela, e também muitos dos policiais que participaram ali das investigações. Essa organização que eu falei para vocês é muito bom a gente entender que é uma organização curda, tá? Feita por mulheres e homens curdos também. Então, todo esse ato, toda essa coisa terrível que foi feita com essa mulher e que é feita com outras mulheres ao redor do mundo, não é um problema dos curdos, tá? A gente não pode ser xenofóbico nesse sentido. Isso aqui eu digo para vocês porque isso saiu da boca da própria diretora da organização curda. Ela é iraniana, essa aqui da foto que vocês estão vendo, o nome dela é Diana Nami, e ela mesma organizou protestos nos dias dos julgamentos da Banaz. Ela vem depois de entrevista falando: eu sou curda, eu sou a verdadeira curda. E ela conta também que esse pensamento aí retrógrado, né, do ato em nome da honra, ele vem de uma minoria da comunidade curda, então a maioria não aceita esse tipo de atitude, mas o grande problema é que essa minoria tem muitos poderes, são pessoas muito ricas, então elas têm um poder muito grande sobre a maioria, porque elas fazem com que todos, até os que aceitam e os que não aceitam, de ficar então em silêncio em frente de atos em nome da honra grotescos como esse aqui. E essa é a importância da gente trazer mais e mais vídeos sobre o assunto, mais e mais pessoas discutindo, porque
Depois disso também, o próprio governo lá do Reino Unido, ele investiu em vários cursos para policiais e para assistentes sociais para que eles aprendam a lidar com potenciais vítimas do ato em nome da honra. Isso é muito importante que seja feito em vários países do mundo. Eu já contei vários casos aqui de atos em nome da honra para vocês. Eu recomendo esse vídeo que está passando aqui no card para vocês, tá? Porque lá eu explico certinho o que é um ato em nome da honra e vale a pena lembrar nesse vídeo aqui também que esse tipo de ato ele não tem a ver com o ser muçulmano, tá? Muitas pessoas confundem o ato em nome da honra de ser feito somente por muçulmanos, mas não. Pessoas de várias religiões diferentes ao redor do mundo ainda acreditam nessa ideia horrorosa aqui, que é então a lei do perdão. Tudo isso que eu explico nesse vídeo aqui para vocês, tá? Mas não confundam, tá? Mesmo porque não existe nada no Alcorão que diga que uma pessoa tem o direito de tirar a vida de outra pessoa em nome da honra. Então, isso aqui é mito, sensacionalismo, não acreditem se alguém contar para vocês que isso tem a ver com religião. Isso tem a ver com cultura de alguns povos que sobrevivem até hoje. E por isso que a gente precisa falar e falar e falar mais sobre o assunto. É muito importante que isso tudo seja debatido, porque o que aconteceu no Reino Unido foi exatamente isso. Muitos dos policiais na época não agiram com medo de pensar que eles eram então xenofóbicos ou qualquer coisa assim. Não querer então se meter na cultura dos outros, mas a gente precisa sim se meter nesses casos aqui, então, que está valendo uma vida, né? Cada vida que a gente salva, não importa se é cultura, o que é, tá em outro país, não existe a lei do perdão, vamos colocar esse cara na cadeia até o resto da vida dele, sim. E muitas pessoas, então, têm medo de falar sobre esse assunto. É como se colocasse só para baixo do tapete, sabe? Ah, não vamos falar sobre isso aqui não, porque é a cultura deles. Mas não, isso precisa ser falado sim. E mais cursos como esse têm que ser disponibilizados não só para polícias do Reino Unido, mas polícia de todos os países do mundo, porque isso acontece em todos os cantos, gente. Tem um outro caso que eu vou trazer aqui pro canal logo para vocês, que é do Canadá, por exemplo, tá? Tem caso também nos Estados Unidos, tem em vários países, infelizmente, e tem muitos profissionais que não estão ali preparados para lidar com isso. E a gente fechar o olho para esse tipo de situação é como se a gente desse todos os materiais para que mais e mais pessoas cometam esse ato e também para que mais e mais pessoas fiquem caladas se ficarem sabendo de alguma coisa, o que aconteceu ali naquela comunidade. Então, talvez por esse motivo também, a gente tem um número muito grande de atos em nome da honra acontecendo no mundo inteiro. São aproximadamente 5.000 atos que acontecem no mundo todo, tá? Mas pode ser muito mais, porque quando uma pessoa desaparece, a pessoa que vai fazer registrar o BO, então, geralmente é um membro da família. Mas quando essa própria família, então, é o próprio agressor, quem que vai registrar esse BO? Então a gente não sabe exatamente o número exato aí desses atos grotescos ao redor do mundo, porque sim, infelizmente, a verdade é que muitas famílias e comunidades se silenciam. Todos eles sabem, tá, do que aconteceu, mas ninguém conta para a polícia, ninguém conta para ninguém. Simplesmente tiram as fotos daquela pessoa da parede e acabou. A memória foi então deletada e ninguém mais fala sobre isso. E é muito importante que a gente fale, sim, sobre isso. Então compartilhem esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo, sabe, desse tipo de coisa horrorosa que acontece no mundo e para que de algum jeito nós sejamos a voz dessas mulheres e homens também que não podem falar na comunidade onde eles estão. Tá bom? Agora, antes de acabar, eu preciso dar ainda uma notícia que é ainda mais triste, que me deixou ainda muito mais tocada, que é sobre o namorado da Banaz. Ele realmente amava muito ela e ele falava que ela era uma mulher muito doce, muito gentil, que foi o primeiro e o único amor da vida dele e que ele acreditava que ele nunca mais ia se apaixonar por ninguém do jeito que ele se apaixonou pela Banaz e que ele só queria que a justiça então fosse feita por ela. Bom, então passaram-se alguns anos, do dia 20 de março de 2016, o Ramat, então, que morava sozinho, ele liga para um vizinho dele e fala, olha, liga para a polícia porque o meu cachorro está aqui em casa e eu vou tirar minha própria vida e eu preciso que alguém venha aqui resgatar o meu cachorro.
A polícia é chamada, mas infelizmente já é tarde demais. Quando a polícia chega, então, eles encontram o Ramat pendurado. Ele tira então a vida dele aproximadamente 10 anos depois da amada dele partir. Tem um documentário muito interessante para vocês assistirem também, que eu vou indicar aqui para vocês, que se chama Banaz, A Love Story. Esse documentário aqui foi feito, se eu não me engano, em 2012, e esse documentário, aliás, ele ganhou de melhor documentário internacional. Além disso, também tem uma outra série que se chama Honor, é uma série britânica e ela não está disponível na minha região para assistir. Não assisti, infelizmente, mas dizem que é muito interessante. A policial Caroline falou que algumas coisas ali tem a mais nessa série, porque é um drama, né? É só baseado na história real, mas deve ser muito interessante para vocês assistirem também. O outro documentário que eu falei para vocês, ele também é usado até hoje por delegacias lá do próprio Reino Unido para então estar educando os policiais para conseguir lidar com esse tipo de situação que é muito grave no Reino Unido. Essa história me marcou demais, me tocou demais, por isso que eu fiquei estudando muitos e muitos dias. Agradeço vocês se vocês curtirem o vídeo para mim e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Terça-feira que vem nós já temos um encontro marcado, tá? Terça-feira que vem eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.